Meu Senhor e meu Pai, envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra. Que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Quando rezamos, falamos com Deus. Quando lemos a Sagrada Escritura, Deus fala conosco. São Jerônimo. 2 Macabeus, capítulo 4. O já mencionado Simão, delator do tesouro de sua pátria, caluniava Onias, dizendo que era ele quem tinha se lançado sobre Eliodoro, e que era ele o autor dos seus males. Ousava chamar de inimigo o Estado, o benfeitor da cidade, o defensor de seus concidadãos, o ardoroso observante das leis. O ódio foi tão longe que um dos partidários de Simão cometeu até mesmo assassinatos. Considerando o lado lamentável dessa questão, e vendo o governador da Celecíria, Apolônio, filho de Menesteu, excitar a malícia de Sião, dirigiu-se Onias para junto do rei, não que ele tivesse a intenção de acusar seus concidadãos, mas para advertir acerca dos interesses públicos e privados de todo o seu povo. Via muito bem que, sem uma intervenção do rei, seria impossível restabelecer a paz e pôr termo aos desatinos de Simão. Após a morte de Seleuco, e tendo subido ao trono Antíoco, chamado Epifanes, Jação, irmão de Onias, usurpou fraudulentamente o cargo de sumo sacerdote. Em entrevista com o rei, ele lhe prometeu 370 talentos de prata e 80 talentos de outras rendas. Prometia-lhes, além disso, pagar outros 150 talentos se lhe fosse dado o poder de fundar um ginásio e uma efébia e de receber as inscrições dos antioquianos de Jerusalém. O rei consentiu, logo que subiu ao poder. Jação arrastou seus concidadãos para o helenismo. Apesar dos privilégios obtidos do poder real por João, pai de Eupolemo, que foi enviado aos romanos para concluir um pacto de aliança e de amizade, ele introduziu costumes contrários, desdenhando as leis nacionais. Foi com alegria que fundou um ginásio ao pé da própria Acrópole. Alistou os mais nobres dentre os jovens e os eunucos ao petaço. Por causa da perversidade inaudita do ímpio Jasão, que não era de modo algum pontífice, obteve o helenismo tal êxito e os costumes pagãos uma atualidade tão crescente, que os sacerdotes descontinuavam o serviço do altar, menosprezavam o templo e negligenciavam os sacrifícios, corriam, fascinados pelo disco, a tomar parte na palestra e nos jogos proibidos. Não faziam caso das horas da pátria e amavam muito mais os títulos helênicos. Foi por essa razão que logo uma atmosfera penosa os cercou, porque naqueles mesmos cuja forma de vida invejava e a quem ambiciavam igualar-se em tudo, encontravam inimigos e os instrumentos para seu castigo. O seguinte fato mostrara que não foi fácil violar as leis divinas. Como em Tiro se celebrassem os jogos quinquenais com a presença do rei, o ímpio Jasão mandou um grupo de antioquenos de Jerusalém levar 300 dracmas de prata para o sacrifício de Heracles, mas os próprios portadores julgaram a coisa inconveniente e acharam melhor entregá-las em outras despesas. A vontade de Jasão era de que elas fossem destinadas ao sacrifício de Heracles. Mas por causa de quem as levavam, foram destinadas à construção das galeras. Apolônio, filho de Menesteu,
tinha sido enviado ao Egito por ocasião da posse do rei Filometor. Antíoco soube que este rei se lhe mostrara hostil e procurou pôr-se em segurança. Veio, pois, a Jopé e de lá dirigiu-se a Jerusalém. Recebido magnificamente por Jasão e toda a cidade, fez sua entrada à luz de fachos entre aclamações. Depois disso, transportou o seu acampamento para a Fenícia. 3 anos mais tarde, Jasão enviou Meneslau, irmão de Simão, já mencionado, para levar o dinheiro ao rei e lembrar-lhe os negócios urgentes. Mas uma vez admitido a presença do rei, cumulou de encônios sobre a extensão de seu poder, e oferecendo 300 talentos a mais que Jasão obteve para si mesmo o pontificado. Recebidas as ordens do rei, voltou nada tendo em si que fosse digno do pontificado, mas excitado por sentimentos de um desumano tirano e de uma besta feroz. Desse modo, Jasão, que havia suplantado seu próprio irmão, suplantado por sua vez, viu-se forçado a exilar-se no país dos Amonitas. Quando Menelau achava-se bem na posse da dignidade, mas não entregava de modo algum ao rei o dinheiro prometido. Se bem que ele lhe fosse reclamado por Sóstrato, governador de Acrópole, encarregado das cobranças dos impostos. Por esse motivo, ambos foram chamados a comparecer diante do rei. Menelau dignou-se para substituí-lo como sumo sacerdote, seu irmão Lisimaco. Sóstrato deixou Crates comandante dos cipriotas. Entre mentes, os habitantes de Tarso e de Malos se revoltaram porque suas cidades haviam sido entregues a Antíoque, concubina do rei. Partiu, pois, esse a toda pressa para restabelecer a calma, deixando como seu lugar tenente Andrônico, um dos seus designatários. Menelau viu que a circunstância lhe era favorável e se reconciliou com Andrônico por meio de objetos de ouro roubado ao templo. Chegou igualmente a vendê-los em Tiro e nas cidades vizinhas. Quando soube disso com clareza, Onias repreendeu-o, conservando-se retirando no território inviolável de Dáfne, perto de Antíoca. Por causa disso, Menelau tomou a parte Andrônico e induziu a matar Onias. Andrônico dirigiu-se, pois, para junto dele, enganou-o com astúcia, deu-lhe garantias que confirmou por juramento. Levou-o a deixar seu esconderijo e matou-o no mesmo instante, sem nenhuma consideração pela justiça. Não só os judeus, mas também muitos estrangeiros ficaram indignados e consternados com esse assassinato ímpio. E quando o rei entrou na cidade de Cilícia, tanto os judeus da cidade como os gregos contrários à violência vieram investigar o motivo da morte arbitrária de Onias. Antíoco ficou profundamente abatido e, tocado de compaixão, sorou ao lamentar-se da sabedoria e da grande moderação do finado. Excitado assim por uma cólera violenta, despojou imediatamente Andrônico de suas púrpuras, rasgou-lhe as vestes, mandou que lavassem através de toda a cidade todo lugar onde havia lançado mão sacrilega sobre Onias. E ali acabou com a vida do homicida. Assim o Senhor deu-lhe o merecido castigo. Ora, em Jerusalém, Lisimaco, de acordo com Menelau, multiplicou os roubos sacrilégios e, divulgando o rumor, o povo revoltou-se contra Lisimaco, porque muitos objetos de ouro haviam sido levados. Como a multidão se houvesse sublevado em cólera, Lisimaco armou cerca de 3.000 homens e deu o sinal para uma injusta repressão, sob a chefia de um certo Aurano, homem avançado em idade e não menos em loucura. Todavia o povo tomou conhecimento da trama de Lisimaco. Uns se muniram de pedras, outros de paus. Alguns ajuntaram pó da terra e atiraram sobre os homens de Lisimaco. Desse modo, muitos os feridos, alguns mortos,
Os restantes postos em fuga, quanto ao próprio sacrilégio, mataram-no junto ao tesouro. Por todas essas desordens foi instaurado um processo contra Menelau. Quando o rei veio a Tiro, 3 enviados da Assembleia dos Anciões sustentaram a acusação diante dele. Mas Menelau, que se julgava já derrotado, prometeu grande soma de dinheiro a Ptolomeu, filho de Dorimeno, para que lhe granjasse a favor do rei. Ptolomeu conduziu, pois, o rei para debaixo de um presistilo, como se fosse tomar um ar fresco, e fê-lo mudar de sentimento. De modo que Menelau, posto que responsável por todo o mal, foi considerado pelo rei inocente de todas as acusações que pesavam sobre ele, e condenou à morte os infelizes que tinham sido julgados inocentes, mesmo se tivessem pleiteado diante dos citas. Assim, os que tinham tomado a palavra para defender os interesses da cidade do povo e dos objetos sagrados sofreram essa pena injusta. Por isso, os próprios tírios ficaram de tal maneira encolerizados com esse crime que subvencionaram magnificamente os gastos de suas sepulturas. Quanto a Menelau, por causa da cobiça dos poderosos, conservou seu cargo, mas cresceu em malícia e tornou-se verdadeiro inimigo de seus concidadãos. 2 Macabeus 5. Por essa ocasião, Antíoco organizou sua segunda expedição contra o Egito. Aconteceu que em toda a cidade, por mais de 40 dias, apareceram correndo pelos ares cavaleiros com vestes de ouro e armados com lanças, cohortes armadas, espadas desabanhadas, esquadrões alinhados para a batalha, perseguições e choques de um lado e de outro. Movimentos de escudos, multidões de lanças, tiros de dardos, armaduras de ouro resplandecentes e couraças de todo gênero. Por isso todos rezavam para que tais aparições produzissem acontecimentos favoráveis. Espalhando-se a notícia, aliás falsa, da morte de Antíoco, Jasão tomou consigo ao menos 1000 homens e atacou subitamente a cidade. Travou-se o combate sobre os muros e a cidade estava já tomada quando Menelau fugiu para a Acrópole. Jasão massacrou sem piedade seus próprios cidadãos, esquecendo-se de que uma vitória ganha sobre compatriotas é a maior das desgraças, e agiu como se levantasse troféus de inimigos, e não de compatriotas. Todavia, não lhe foi possível conquistar o poder, e só recolhendo de sua maquinação a vergonha, fugiu de novo para a terra dos Amonitas. Pereceu, enfim, miseravelmente, porque, acusado junto de Aretas, chefe dos árabes, fugiu de cidade em cidade, e perseguido por todos, detestado como apóstata das leis, desprezado como carrasco de sua pátria e de seus concidadãos, foi levado para o Egito. Aquele que tinha lançado fora de sua pátria tanta gente, pereceu numa terra estrangeira, tendo ido para junto dos espartanos, com a esperança de ali encontrar refúgio, por causa de uma origem comum. E após ter lançado por terra tantos homens sem sepultá-los, não foi chorado por ninguém, não recebeu honras dos funerais e nenhum lugar no túmulo de seus pais. Quando a notícia desses acontecimentos chegou ao ouvido do rei, ele concluiu que a Judéia queria desertar, trazendo seu exército do Egito. Com um ânimo enfurecido, conquistou a cidade pelas armas. Ordenou aos cidadãos que matassem sem compaixão aqueles que caíssem em suas mãos e que degolassem os que se refugiassem nas casas. Houve, pois, uma mortandade de jovens e de velhos, carnificina de homens, mulheres e crianças, um massacre de donzelas e de meninos. Em 3 dias houve 80.000 vítimas, das quais 40.000 foram mortas e outras tantas vendidas como escravas. Não satisfeito com isso, o rei ousou penetrar no templo, o mais santo de toda a terra, conduzido por Menelau, que foi infiel às leis e à pátria. Tomou com as mãos profanas os vasos sagrados e com as mãos impuras apoderou-se das oferendas feitas pelos reis anteriores, para proveito, honra e glória do templo. Antíoco exaltava-se de orgulho, mas não percebia que o Senhor momentaneamente se havia irritado por causa dos pecados dos habitantes da cidade. Daí essa indiferença pelo templo. Se os judeus não fossem por demais culpados, a exemplo de Heliodoro, enviado pelo rei Seleuco para inspecionar o tesouro, ele teria sido flagelado logo que chegou e dissuadido de sua audácia. Na verdade, Deus não escolheu o povo por causa do templo, mas escolheu o templo por causa do povo.
É por isso que o templo, depois de ter participado dos males do povo, teve em seguida parte com ele nos favores divinos. Desamparado no templo da cólera, foi restaurado com toda a sua glória por ocasião da reconciliação com o soberano Senhor. Tendo Antíoco roubado ao templo 1080 talentos. Voltou sem demora para Antíoco. Com o espírito exaltado, ele cria em sua soberba poder navegar sobre a terra e caminhar sobre o mar. Contudo, por motivo de seu ódio para com os judeus, deixou atrás de si oficiais com a incumbência de molestar o povo em Jerusalém. Filipe de Frágia, mais bárbaro ainda que seu senhor, no monte Garizim, Andrônico e adjunto a estes Menelau, que se encarniçava contra seus cidadãos de modo mais terrível que os outros. Enviou também a cercar Apolônio à frente de um poderoso exército de 22.000 homens, com a ordem de matar todos os adultos e de vender as mulheres e as crianças. Chegou, pois, este a Jerusalém fingindo intenções pacíficas, esperou até o dia santo de sábado e, apanhando os judeus desocupados, ordenou às suas tropas pegarem em armas. Todos os que saíram para ver o espetáculo foram massacrados, e, percorrendo a cidade com seus soldados, matou um grande número de pessoas. Judas Macabeu retirou-se com um grupo de outros homens para o deserto, vivendo com seus companheiros nas montanhas como animais selvagens e alimentando-se de ervas para não se contaminarem. 2 Macabeus, capítulo 6. Pouco tempo depois, um ancião ateniense foi enviado pelo rei para forçar os judeus a abandonar os costumes dos antepassados, para banir as leis de Deus da cidade. Mandou também profanar o templo de Jerusalém e dedicá-lo a Júpiter Olímpico. Consagrar o monte Garizim, segundo o caráter dos habitantes do lugar, a Júpiter Hospitaleiro. Dura e penosa foi para todos essa avalanche do mal. O templo encheu-se de lascívias e orgias de gemidos que se divertiam com meretrizes, unindo-se a mulheres nos átrios sagrados e introduzindo coisas proibidas. O altar estava coberto de vítimas impuras, interditas pela lei. Não se permitia mais guardar os sábados, a celebração das antigas festas, nem mesmo confessar-se judeu. Em cada mês, o dia natalício do rei, realizava-se um sacrifício. Os judeus eram odiosamente forçados a tomar parte do banquete ritual e, por ocasião das festas, em honra de Dionísio. Deviam forçosamente acompanhar o cortejo de Baco, coroados de réu. Por instigação dos Ptolomeus, foi publicado um decreto que obrigava os cidadãos de Helência dos arredores a tratar os judeus do mesmo modo e levá-los à participação dos banquetes rituais, com a ordem de matar os que se recusassem a adotar os costumes helênicos. Podiam-se, pois, prever as aflições que os aguardavam. Assim, 2 mulheres foram acusadas de circuncisarem seus filhos e foram arrastadas publicamente pela cidade com seus filhos pendurados aos peitos e precipitadas do alto das muralhas. Outros se haviam retirado às cavernas vizinhas para celebrar secretamente o dia do sábado. Denunciados a Filipe, foram todos queimados, pois não ousaram defender-se pelo respeito à santidade do dia. Suplico aos que lerem esse livro que não se deixem abater por esses tristes acontecimentos, mas que considerem que esses castigos tiveram em mira não a ruína, mas a correção de nossa raça. É sinal de grande benevolência a seu respeito o fato de não suportar por muito tempo os maus e de, ao contrário, castigá-los imediatamente. Quanto às outras nações, o Senhor espera pacientemente antes de puni-las, que tenham enchido a medida de suas equidades. A nós, porém, ele prefere não nos tratar assim. Com respeito de ter que nos punir mais tarde, quando tivermos pecado demasiadamente, assim não nos retire ele jamais de sua misericórdia, e não abandone seu povo no momento em que o corrige pela adversidade. Mas que tudo isso seja dito apenas a título de lembrança. Com essas palavras, voltemos à narração. Havia um certo homem, já de idade avançada e de bela aparência, Eleazar, que se sentava no primeiro lugar dentre os doutores da lei. Conseguiram coagi-lo a comer carnes de porco e abrir-lhe a boca à força. Mas ele, cuspindo, preferiu morrer com honra a viver a infâmia. Caminhou voluntariamente
para os instrumentos de tortura, como deve encaminhar os que têm a coragem de rejeitar o que não é permitido comer por amor à vida. Os encarregados desse ímpio banquete ritual já desde muito tempo possuíam relações de amizade com Eleazar. Tomaram-no à parte e rogaram-lhe que fizesse trazer as carnes permitidas que ele mesmo tivesse preparado para comê-los, como se fossem carnes de sacrifício, conforme tinha ordenado o rei. Desse modo ele seria preservado da morte, e granjearia sua benevolência em vista da velha amizade. Mas Eleazar, tomando uma nobre resolução digna de sua idade, da autoridade que lhe conferia a velhice, do prestígio que lhe otorgava seus cabelos brancos de vida íntegra conservada desde a infância e digna sobretudo das sagradas leis estabelecidas por Deus, preferiu ser conduzido à morte. Não é próprio da nossa idade, respondeu ele, usar tal fingimento para não acontecer que muitos jovens suspeitem de que Eleazar, aos 90 anos, tenha passado os costumes estrangeiros. Ele mesmo, após um mau gesto hipócrita e por um pouco de vida, se deixariam arrastar por minha causa. E isso seria para mim a velhice, a desonra e a vergonha. E mesmo se eu me livrasse agora dos castigos dos homens, não poderia escapar vivo. Não poderia escapar nem vivo nem morto da mão do Todo-Poderoso. Sendo assim, se eu morrer agora corajosamente, vou mostrar-me digno de minha velhice, e terei deixado aos jovens um nobre exemplo de zelo generoso, segundo o qual é preciso dar a vida pelas santas e veneráveis leis. Ditas essas palavras, dirigiu-se diretamente ao suplício. Aqueles que o levaram transformaram em dureza a benevolência, manifestada pouco antes, julgando insensatas as suas palavras. E quando ele estava prestes a morrer sob os golpes, exclamou entre suspiros: O Senhor que possui a ciência santa vê perfeitamente que, podendo eu me livrar-me da morte, sofro em meu corpo os tormentos cruéis dos açoites, mas eu suporto com a alma alegre, porque é a Ele que eu temo. Desta maneira passou a outra vida, deixando a sua morte não somente os jovens, mas também a toda a sua gente um exemplo de coragem e um memorial de virtude.